queridos ouvintes da Vinha FM e do nosso programa Batom e Bate-Papo. Estamos chegando mais uma vez com mais um programa que eu creio que vai edificar você. Na verdade, nós estamos hoje trazendo boas notícias. Nós vamos falar a respeito do tema Um projeto de evangelismo para crianças, ousado e eficiente. O amado coração. Bem, e para falar desse assunto, nós temos aqui todas as pastoras do Batom e Bate-Papo que normalmente fazem o programa comigo. Tenho aqui a pastora Marília, a pastora Dalva e também a pastora Valéria. Quero deixar para elas cumprimentarem aqui os ouvintes. Bom dia, pastora, você, querido ouvinte, as nossas pastoras do nosso programa. Tão bom falar de algo tão grandioso, tão poderoso, que tem mudado o destino de milhares de crianças. Você vai saber mais, né, daqui a pouquinho. Bom dia, né? Tão bom estar aqui, né, pastora Márcia? Sim, com certeza. E eu queria dar um bom dia especial hoje. É mesmo? As pastoras da videira do interior que nos ouvem sempre. Vocês são muito bem-vindas ao Batom e Bate-Papo. É verdade. Também queria dar esse bom dia para as pastoras da mesa, para as pastoras e para todas as líderes de criança que sempre estão aí na nossa audiência, mandando um abraço. Em especial, quero mandar para algumas líderes e esposas de pastor que estão nos Estados Unidos, que sempre nos prestigiam também com a sua audiência. E hoje nós vamos falar aquilo que nos dá alegria no coração. Amém. Nós somos amados. Amém, que lindo. Estão inspiradas as pastoras hoje, né? Então nós vamos estender aqui, né, e dedicar esse programa a toda a liderança que Deus tem nos dado. Amém? Amém. Pastoras, esposas de pastores, Amém. Discipuladoras, líderes, Amém. em todas as nações onde nós estamos como Ministério Vinha. Amém? Amém. Isso de fato tem sido um grande mover de Deus, mover sobrenatural de Deus na nossa geração. Amém? Amém. Bem, eu gostaria de deixar aqui para vocês o nosso contato com a pastora Marília, porque hoje nós vamos fazer um sorteio muito especial para um grupo muito especial, que são as crianças. Então, nós vamos sortear este livro aqui, ok? Embora os ouvintes na rádio não possam ver, mas é o livro O Amado Coração, que nós vamos falar sobre esse livro que faz parte também do projeto de evangelismo da Vinha Kids, que nós estamos fazendo durante 3 anos já, e que hoje é o tema desse programa, um projeto de evangelismo para crianças, ousado e eficiente. Pastora Marília. Amém. Você pode, então, entrar em contato no WhatsApp da Rádio Vinha FM pelo telefone 99997-2005 durante todo o programa. Que Deus abençoe você. Amém. Bem, eu gostaria de introduzir aqui, lendo um texto que fala sobre esse assunto de evangelismo para crianças. Charles Spurgeon disse o seguinte: a capacidade de crer é mais forte na criança do que em um adulto. Todavia, muitas pessoas desconfiam da capacidade de conversão das crianças. Mesmo diante da declaração de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Muitas pessoas, movidas por um espírito de incredulidade e de uma falsa doutrina, chegam a declarar que é desnecessário pregar o evangelho para as crianças. Porém, nós cremos que essa é a tarefa mais importante de uma geração: passar a tocha da fé para a geração seguinte. A forma mais eficiente de fazer isso é pregando o evangelho para as crianças. Hoje, mais do que antes, nós temos que fazer isso de uma maneira urgente. Do contrário, o mundo as atrairá primeiro e perderemos o tempo mais precioso para pregar o evangelho, a infância. Concluindo, eu quero citar mais uma vez o grande evangelista inglês do século XIX, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Mesmo depois de mais de 100 anos de sua morte,
seu legado de evangelizar crianças continua através de nós. Em seu livro, Pescadores de Crianças, ele afirma o seguinte: nenhum terreno está mais preparado para a boa semente do Evangelho do que o coração que ainda não foi pisado e endurecido pelos sofismas do mundo. Esse é o coração de uma criança. Por isso, trazemos hoje o tema: um projeto de evangelismo ousado e eficiente, o Amado Coração, que tem como alvo evangelizar 300 mil crianças em 3 anos. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E eu chamei aqui, convidei 3 pastoras incendiadas. Aleluia. Amém? Amém. Sobre esse assunto. Eu creio realmente que o mesmo espírito que movia aquele homem ali, esse Charles Spurgeon, que é ainda mencionado, conhecido, admirado nos nossos dias, por causa realmente da chama, né, do coração dele em evangelizar. E ele deixou registrado isso, né, que ele cria realmente na conversão das crianças, que é algo que é difícil de você identificar em um evangelista, né, de 100 anos atrás. Agora, eu gostaria de retomar aqui esse assunto, o tema de hoje, que é o evangelismo para crianças, fazendo a pergunta, uma pergunta óbvia, mas eu creio que ela é chave para que a gente possa começar esse assunto. Qual a importância de ter um projeto de evangelismo só para crianças? O Pastora alcance. O alcance, pastora. Porque existem muitos projetos de evangelismo, né? Muitas igrejas. Mas um projeto específico para as crianças, ele vai alcançar. Porque ele tem a linguagem da criança, ele tem a ilustração para a criança, ele vai alcançar de uma forma prática. Não é apenas falar o evangelho, mas a criança vai entender o evangelho. Com certeza. É interessante que as pessoas que trabalham em ramos de negócios e que querem, às vezes, atrair o público infantil, eles lançam mão de coisas assim, às vezes até restaurantes, né? Sim. Que tem ali o menu Kids, não é verdade? Então, eles colocam ali e acaba atraindo a família toda, às vezes para gastar ali, ou um domingo, ou algo assim, e até festejar o aniversário, porque funciona. No caso deles, eles estão atrás de um retorno financeiro. Mas por que muitas vezes a igreja, que tem o produto mais caro e mais barato do mundo, né? Que é a eternidade, na verdade, é a salvação. E muitas vezes nós ignoramos isso e achamos que podemos pregar o evangelho para as crianças de qualquer maneira que elas vão entender. Por que não ter um projeto de evangelismo só para crianças? Pastora Maria. Eu acredito também, pastora, que em tudo que nós investimos, nós obtemos resultado, né? Quando nós investimos ali um projeto de evangelismo para a criança, né, com colorido, que vai atrair, que vai falar, como a pastora Dalva falou, na linguagem deles, que vai ser objetivo, claro, nós vamos obter os resultados por causa do investimento. Então, é tão interessante como as crianças estão respondendo, né, a esse projeto que nós vamos falar durante todo o programa, que elas se identificaram, né, pastora? Se identificaram ali com a história que nós contamos, com o coração. Por quê? Porque, na realidade, o plano de salvação é a história de todos nós, né? É uma necessidade e a criança tem uma necessidade. Então, quando nós temos um foco, quando nós chegamos ali para alcançar, com esse investimento, vai vir o resultado, né? Com certeza. Pastora Valéria, queria estender essa pergunta também e pedir para que você comentasse, né? Porque normalmente as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, ao realizar um projeto de evangelismo nas suas igrejas, nem sempre inclui as crianças como o alvo de serem evangelizadas ou pregar o evangelho para as crianças. Por que você acha que isso acontece? Pastor, eu acho que é falta de revelação. Muitas não têm luz. A senhora estava mencionando aí o livro do Charles Spurgeon, e eu estava lembrando, né, o primeiro livro que a senhora escreveu para crianças, que hoje criança faz parte da família de Deus ou é membro do corpo. Porque sobre crianças, mas o livro é para liderança, Sim, né? o livro é para liderança, mas eu percebo... Liderando crianças com excelência. Liderando crianças com excelência foi o segundo livro que a senhora escreveu. O primeiro foi Pastoreando Crianças.
Enfim. Agora, É porque começamos com... Enfim, pastora, os meus olhos foram abertos. Eu já era esposa de pastor. Aham. Então, assim, eu não estou aqui julgando as igrejas que não fazem. Eu estou aqui dando um testemunho que os meus olhos foram abertos. A pastora Dal falou uma palavra-chave, que foi alcance. Né? Elas não conseguem, muitas vezes as igrejas não conseguem enxergar através dos olhos de Deus. Porque a criança, ela faz parte do corpo. E eu percebo, assim, o tanto que é importante um projeto. Por quê? Porque aí nós vamos colocar os nossos recursos, a nossa oração, a nossa liderança naquele rumo. E esse rumo é certo. E eu me lembro que a gente começou a preparar esse projeto e ele tinha 3 coisas elementares que vai garantir o sucesso dele. A primeira, ele foi com base na palavra. Porque o evangelho é o poder de Amém. Deus para todo aquele que crê. A segunda, além dele ser com base na palavra, ele é regado à oração. Desde o primeiro, quando nós planejamos, regado à oração, porque conversão é uma obra do Espírito Santo. Mas nós precisamos orar e nós precisamos pregar. E terceiro, ele tá sendo comunicado com eficiência. Nós estamos usando recursos eficientes. Na hora que você usa os recursos para comunicar na linguagem da criança e usar os recursos visuais, a chance de você alcançar o alvo, ela multiplica. com certeza, sem dúvida. Eu queria só acrescentar, pastora, porque a senhora perguntou por que eles não incluem as crianças, né? Nos projetos de evangelismo, porque toda igreja tem projeto de evangelismo. Eu acho que um dos motivos é o retorno imediato. Eu acho que o evangelismo de jovens, adultos, tem um retorno que você vê rápido. Ele já quer liderar, ele já vai pro culto, ele vai para uma célula, ele já está envolvendo na vida da igreja. A criança, às vezes ela não pode ir no culto, né? Ela não dá aquele retorno visível. Não é que ela não se converte, mas às vezes o retorno não é visível. Talvez esse seja um dos entendimentos. Com certeza. Agora, nós como igreja, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, mas também fazer da maneira de Deus. Isso. E Deus é um Deus que investe a longo prazo. Exatamente. Porque Ele é um Deus de geração a Então. geração. Né? O Salmo 78 fala isso. Como ensinar os nossos pais, nós ensinaremos, né, aos nossos filhos. Então, é muito claro. E já mencionando aqui o Salmo 78, eu queria que vocês citassem, né, uma ou outra, ou duas pastoras, uma base bíblica, para que a gente possa deixar aqui para o nosso ouvinte e até para os pais que nos ouvem, educadores também, pessoas que estão à frente de instituições cristãs para crianças, uma base bíblica para evangelizar crianças. Amém. Marília, você já queria fazer uma colocação? Vou fazer a colocação em cima do que você colocou aqui, mas a palavra de Deus em Romanos 3, 23 fala que todos pecaram, né? E carecem da glória de Deus. Todos caíram, nasceram com a semente do pecado. Somos filhos de Adão. E há uma necessidade realmente de nós reconhecermos, né, que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Então, eu gosto muito dessa palavra, né, todos, porque quando o Senhor coloca que todos pecaram e precisam, isso inclui todo gênero, todas as idades, né? E lá em 1 Timóteo 2,4 fala o seguinte, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando o Senhor coloca esses dois todos aqui desses dois versículos, inclui todas as pessoas, né? E na pergunta anterior, que a gente estava falando sobre a questão de investir, das igrejas investirem, falamos da semente, falamos do investimento de pessoas, né, de tempo, de dinheiro, porque tudo custa, mas eu queria reforçar aqui a terra, né? Porque a terra que nós plantamos é muito fértil. É verdade. Né? As pessoas subestimam a fé da criança, achando que não entende o plano de salvação, achando talvez que não precisam de salvação porque nasceram boazinhas demais, sem pecado. Mas, na verdade, as crianças elas têm um poder, uma capacidade de crer tremenda, muito mais que um adulto, né, pastora Márcia? Então, nós precisamos, se Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento, se a semente é maravilhosa, é 100%, que dá o fruto, e a terra é fértil, nós colheremos. Eu gostei muito dessa expressão aqui de Charles Spurgeon, Sim. que ele fala, o coração que ainda não foi pisado e endurecido pelos sofismas do mundo, ou seja, pela ilusão do mundo, né? É o coração da criança.
Ele está ali pronto. Ele é muito mais preparado para receber o evangelho do que o coração de um jovem e de um adulto. Não que nós não tenhamos que pregar para todos, claro que sim. Mas eu penso que a igreja desperdiça o melhor tempo para pregar o evangelho, que é uma colheita quase que 100% certa, que é a infância. Existe uma pesquisa, né, pastora Márcia? Inclusive, um dos seus livros você colocou. Existem muitas pesquisas, né, que comprovam isso. Comprovam, inclusive, a Mas nem faixa com base etária. em pesquisa, parece que a igreja não avança. Porque nem com base com a Bíblia fala, as pesquisas mostram. Então, nós testemunhamos, mas muitas vezes ainda se torna paralisada, e às vezes até mesmo os pais, né? Eu gostaria até de entrar nessa questão aqui sobre a necessidade de treinar a liderança do Ministério com Crianças para evangelizar as crianças. Eu creio que é muito importante, primeiro, ter uma liderança, né, constituída, reconhecida na igreja local, para trabalhar com as crianças. E segundo, treinar essa liderança. Né? Eu acho isso muito importante. Nós, na Igreja Videira, investimos muito no Ministério com Crianças, porque, de fato, cremos que é bíblico. Né? E que isso, de fato, é uma ordem. Nós estamos fazendo porque amamos o Senhor. E cremos que Ele ama as crianças e que Ele morreu pelas crianças, assim como morreu pelos adultos. Então, nós pregamos para as crianças. Agora, vocês acreditam realmente que existe essa necessidade em treinar a liderança para que eles possam pregar o evangelho para as crianças? Sim. Inclusive, Jesus fez um treinamento prático em Mateus 18, né, pastora Márcia? Lá em Mateus 18, Jesus pegou uma criança, colocou no meio da liderança, que eram seus discípulos, e ensinou para eles. Eu vou falar agora dessa criança. E lá no verso 14 ele diz: assim não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então Jesus, ele pegou uma criança e falou para eles: ela pode perecer, porque se ela não pudesse perecer, ele não estaria ali ensinando para a liderança que deveria cuidar, pregar, salvar aquela criança, não deixar tropeçar. Então eu penso que a primeira necessidade, pastora, hoje, é de que a liderança tenha olhos para enxergar como o Senhor enxerga as crianças. Porque a criança, ela tem necessidades espirituais que não são vistas pela liderança, né? Muitas vezes ignoradas. Mas nós precisamos enxergar como o Senhor enxerga essas crianças. Que elas precisam de salvação, sim. É verdade. Essa é a necessidade número 1, né? De salvação, a necessidade de salvação. Eu creio que essa é a razão porque muitos não pregam para as crianças, porque acreditam que as crianças já estão salvas pelo simples fato de serem crianças. Sim. Né? Mas isso não é bíblico, né? E nós não cremos dessa maneira. Por isso, nós cremos realmente que precisamos pregar para as crianças. Então, em relação a essa questão de treinar a liderança, pastora Valéria, Sim. porque muitas vezes nós achamos que a pregação do evangelho, ela vai acontecer ali espontaneamente. Então, às vezes, nós não temos ali um planejamento, algo até didático. Você que é uma educadora, você sabe como é importante comunicar com as crianças de uma maneira didática, ainda que simples, mas que ela possa compreender. É Então, você não acha que é necessário treinar a liderança de uma maneira bem prática para evangelizar crianças? Sim, pastor, extremamente necessário, porque as crianças, elas são conduzidas. E elas são muito simples, elas têm um coração muito simples e elas são muito crédulas, né? Então, quando você usa, debaixo do Espírito Santo, essa revelação que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. As crianças têm um coração quebrantado, amém, irmãs? Sim. E esse treinamento é muito importante, porque nós vamos falar os passos bíblicos, nós vamos memorizar os versículos bíblicos e nós vamos apresentar o plano da salvação de maneira simples, coerente, sequencial e atrativa. Você sabe, para cada idade de criança, você tem um tempo de concentração. E você tem uma maneira de você atrair o coração da criança. Quando ela está com aquela atenção para você, aí você oferece o evangelho. Aí você oferece: Deus me amou. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Eu pequei.
Jesus morreu por mim, eu o recebo, estou salvo. Nós temos todo um treinamento com material, nós temos um treinamento com a memorização dos versículos e com contação de história. Então, as narrativas, sim. é só porque existem pesquisas, agora estou falando da educação, que uma das estratégias, recursos mais eficientes para que a criança memorize algo são as narrativas. É contação de história, em outras palavras. Então, quando você conta uma história bíblica, poderosa, ilustrada, da maneira correta, é muito possível que você alcance o coração da criança e ela se converta. Você mencionou aí, eu queria pedir aqui à pastora Marília, porque ela trouxe, embora os ouvintes não possam, né, visualizar, mas aqueles que estão conectados aí em alguma canal da internet, você vai poder visualizar, sim, alguns dos materiais que nós temos. Sim. E antes que a pastora Marília mostre e fale sobre esse plano de salvação que nós temos para evangelizar crianças, eu quero dar um pequeno testemunho, porque um dia eu parei e orei. E eu pedi para o Senhor que Ele nos desse um plano de salvação para crianças. Embora já tinham outros, né, que nós até usávamos, mas eu pedi para o Senhor nos dar algo que nós pudéssemos usar de uma maneira simples, completa e bíblica. E algo que expressasse também, né, exatamente o plano de salvação e que fosse próprio para a criança. Foi quando nasceu o plano de salvação Radicais Kids, que é o que nós temos e usamos hoje com 5 corações. Quero pedir à pastora Marília para mostrar e também falar sobre esses 5 passos, né, que são muito simples e que nós usamos para evangelizar as crianças. Aleluia. Amém. Para vir aqui fazer o nosso programa, eu fui lá no meu escritório, falei, vou pegar meu arsenal, vou levar. Inclusive, nós temos também em várias línguas, né, os nossos materiais. Eu estou com esse aqui em inglês, porque eu quero treinar meu inglês. Mas essa aqui é uma régua, né, que nós fizemos com o plano de salvação, com 5 corações. O primeiro é Deus me ama, Deus está sorrindo porque Ele me ama. O segundo é eu pequei. O terceiro, Ele morreu por mim, Jesus morreu por mim. O quarto, eu o recebo, né? Porque tem uma chave, a chave do coração, eu posso abrir essa chave e convidar Jesus para entrar. E o quinto, eu estou salvo e tem uma coroa nesse coração. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos do Rei. Portanto, nós também recebemos a coroa, né, da salvação. Então, é precioso demais esse plano de salvação. Nós temos ele em várias línguas, né? Esse aqui, no caso, está em inglês. Mas nós temos também essa pulseira com os mesmos 5 corações que nós damos para as crianças evangelizarem, né, colocar no braço. E ela pode, eu acho interessante esses materiais, porque é muito prático, né, pastora Márcia? Ela tá com a pulseira no braço, ela vai evangelizar um primo, um amigo, ela tá com a régua, ela pode evangelizar na escola. E temos também esse disco de oração que ensina a criança a orar pelo seu amigo, né, com versículos que realmente levam a criança a poder orar por esse amigo e clamar pela salvação. E eu queria também falar sobre isso agora, que a gente não falei no pergunta anterior, que do potencial, né, pastora Márcia? O potencial da criança de evangelizar, elas são agentes do reino. Então, quando nós treinamos uma liderança, nós estamos potencializando ali essas crianças. Nós temos um exemplo de uma criança que estava na sala de aula e viu uma menina, sentiu falta de uma menina que não estava indo na aula e recebeu uma mensagem falando que estava muito triste. E depois essa criança ia nas aulas, ela aparecia com o braço todo enfaixado e mandou uma mensagem falando que ela estava muito triste, que ela não queria mais viver. E essa criança, então, começou a orar por essa outra amiga que não estava indo mais na escola. E o dia que ela chegou, uma próxima vez que ela foi na sala de aula, ela pegou a régua, ela se lembrou da régua, do plano de salvação que estava lá nos materiais. Falou que Jesus amava muito, né, e pregou o plano de salvação. E aquela criança depois falou que ela estava pensando em se suicidar, mas que naquele dia ela recebeu Jesus. E essa amiga que evangelizou conta nesse vídeo chorando, né, que aquela criança voltou. E já nos olhos dela havia um brilho que não tinha antes. E você vê que uma criança foi o instrumento de Deus numa sala de aula, através de um material que estava de fácil acesso. É tremendo, né? esse testemunho. É tremendo isso. Pastora, eu tremendo. queria só mencionar a importância da música.
Nós estávamos conversando aqui, né, agorinha, e eu tenho uma netinha que desde os 3 anos ela sabe a música dos 5 corações. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então, assim, essa palavra que é poderosa, irmãos, esse evangelismo propriamente dito, na linguagem que a criança entende, ilustrado, cantado, irmãos, você entra dentro do coração da criança. Amém. É poderoso demais. Todo e qualquer esforço que um pastor tem que ter é depender de Deus para que essa palavra entre dentro do coração daqueles que ouvem. Nós temos que pregar. Então, a música, ela prega também. Então, assim, e os nossos materiais, pastor, eu sou suspeita para falar. Eu sou apaixonada nos nossos materiais. Eu uso eles na escola. Por quê? Porque quase todo material de célula nosso tem um apelo para a salvação. Eu me lembro também da musiquinha de João. Jesus é Deus. Deus que virou gente, presente do céu para mim e para você. Gente, que verdade tremenda. Entra dentro da criança, porque música entra igual chiclete, né, irmãs? Então, assim, em vez deles decorarem coisas que vão entrar no coração deles como um sofisma, como uma ilusão, como uma mentira, nós vamos colocar verdades poderosas, de maneira simples, mas eficiente, dentro do coração das nossas crianças. É verdade, glória a Deus. São muitos testemunhos que nós temos e isso comprova a importância de evangelizar crianças. Nós estamos falando hoje do tema um projeto de evangelismo para crianças ousado e eficiente. O amado coração. E eu quero deixar aqui já uma pergunta para o nosso segundo bloco. Qual a responsabilidade número 1 dos pais? E qual é a responsabilidade número 1 da igreja? Nós vamos voltar daqui a pouquinho e nós vamos falar e vamos responder essa pergunta e continuar falando sobre esse assunto. E eu quero já chamar aqui também a música O Plano de Salvação Radicais Kids, que nós lançamos em 2018. Pastora Valéria acabou de cantar um pedaço, muito bem. Quem diria? E hoje nós estamos já com quase 4 milhões de visualizações no canal Radicais Kids do YouTube. Então vamos ouvir a música e através dessa música também você vai poder identificar esses 5 passos para apresentar o plano de salvação para as crianças. Estamos de volta, falando hoje sobre o tema um projeto de evangelismo para crianças ousado e eficiente, o amado coração. Falamos aqui no nosso primeiro bloco a respeito da importância de investir no evangelismo para crianças, como também a importância de ter um plano de salvação específico para apresentar o evangelho às crianças. E compartilhamos tantas experiências aqui importantes, as pastoras, e eu gostaria de retomar agora com a pergunta que eu deixei, a respeito da responsabilidade número 1 dos pais e também qual é a responsabilidade número 1 da igreja. Mas antes disso, eu gostaria de ler o testemunho que um ouvinte mandou para nós. O nome dela é Gênesis Fitch, líder de célula de crianças da Videira em Swindon, na Inglaterra. Ela diz assim: a live Vinha Kids, que aconteceu em junho de 2020, foi muito poderosa e me impactou muito mais do que eu esperava. Desde o momento em que começamos a adorar, Deus começou a falar comigo. E o Senhor me mostrou que eu já dizia não, antes mesmo dele me perguntar a respeito do ministério com crianças. Mas ele fez isso de uma maneira muito gentil. E minha resposta foi me arrepender e dizer que eu iria fazer e iria aonde ele me enviasse. Na primeira ministração, o que mais falou comigo foi quando a pastora Márcia disse que a cidade em que estamos é a nossa herança do Senhor. Eu aprendi a amar a cidade em que eu moro, mas nunca a vi como a minha herança. De repente, sinto mais vontade de permitir que o Espírito Santo se mova através de mim para o bem da minha cidade.
Depois, na última ministração, eu fui profundamente impactada, porque eu precisava disso. Foi quando a pastora Márcia falou sobre a mulher hemorrágica e todas as maneiras pelas quais a sua vida foi afetada por causa daquele problema. E disse que nós podemos sentir pena daquela mulher, mas sem Jesus nós não éramos muito diferentes dela. Nós podemos ser salvos, mas sem uma renovação da nossa mente, um entendimento do favor de Deus e da sua graça por nós, como aquela mulher. Ainda comparou a doença à nossa justiça própria e como isso afeta diferentes áreas da nossa vida. De repente, eu me vi identificando completamente com tudo isso e dizendo que eu reconhecia que os meus relacionamentos e o meu relacionamento com Deus precisava ser afetado pela graça. Comecei a me arrepender e senti fortemente a presença de Deus. Experimentei a sua graça e o seu favor como nunca antes. Essa é uma líder de célula da Videira em Swindon. Eu achei muito tremendo o testemunho dela, porque de fato essa live foi ministrada para a liderança, né, da Vinha em todas as nações, onde nós temos igreja. E eu creio de fato que Deus moveu ali, falando com os líderes de uma maneira muito específica. Nós tivemos muitos testemunhos. E uma das coisas que eu quero ressaltar aqui é o fato de você liderar crianças na sua igreja local, mas com uma convicção dada por Deus. Algo que Deus falou com você e não apenas que você foi convencida na sua mente. E eu creio que essa experiência é muito importante para todos nós. E eu penso que inclui também pais. Eu creio que os pais precisam ter essa revelação de que as crianças precisam ouvir o Evangelho. Por isso, eu quero retomar aqui essa pergunta, ok? De quem é a responsabilidade número 1 de evangelizar crianças? Dos pais ou da igreja? A responsabilidade número 1 é dos pais, pastora. Porque o Senhor deixou, né? E a senhora mencionou no primeiro bloco sobre o Salmo 78, né? E lá fala que nós deveremos contar à vindoura geração os poderosos feitos do Senhor, e uma geração após a outra. Lá é interessante que fala sobre os filhos dos filhos. É bom depois o nosso ouvinte acessar o Salmo 78 e estudar. E eu me lembro também de Salmo 45, que uma vez nós até ministramos como versículo tema de uma conferência. O Senhor falou muito comigo a respeito desse salmo naquela época. E o versículo dizia o seguinte: em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farei príncipes sobre todo o povo. Amém. Então, assim, era uma afirmação muito forte. E eu tive uma experiência semelhante a dessa líder de Swindon, quando o Senhor falou comigo, falou, olha, porque eu tinha muita alegria no Senhor de alguma herança bendita que eu tinha recebido dos meus pais. Mas naquele dia, o Senhor fez separação. Foi um marco na minha vida. Dali para frente, eu comecei a valorizar a herança que eu tinha que passar para os meus filhos. Então, Amém. A responsabilidade é nossa. E eu louvei a Deus por estar numa igreja onde isso era ensinado, onde isso foi ministrado. E eu tinha um trilho. Eu tinha como fazer. Né? Então, eu nunca abri mão de fazer isso com os meus Amém. Filhos. Embora eles tivessem célula, embora na hora certa eles fossem para o encontro, e estavam em todos os Domingo Kids. Mas eu não abri mão. Eu falei, essa prerrogativa é minha, eu vou evangelizar os meus filhos. Amém. Nós temos também que pensar que a responsabilidade número 1 da igreja é evangelizar. Né, pastora? É verdade. A responsabilidade de evangelizar as crianças ou os filhos, primeiro é dos pais, né? Sim. Mas tem esse aspecto. Também. Mas a responsabilidade número da igreja também é evangelizar. E aí? Exatamente. E lá em Romanos 10, 14, fala, como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, as crianças o grande problema ouvir. É quando os pais esperam pela igreja e quando a igreja espera pelos pais. Exatamente. Eu creio que a igreja, ela deve ensinar os pais
a respeito da sua função em relação às coisas espirituais. Por isso é tão importante ter cursos como criação de filhos, que nós temos também na Videira, inclusive está começando, né, nesse semestre, a cada semestre, né, tem um curso. E é importante isso, né, porque a igreja está ali para acionar os pais para fazerem isso. E até completar, né, ajudá-los a como fazer. A Valéria falou desse trilho. Você está comentando, Dalva, eu queria que você já explicasse aqui melhor, né, para os nossos ouvintes. Às vezes, o fato da igreja também ter um trilho, ou seja, um método eficiente de evangelizar e mostrar isso para os pais, você não acha que isso ajuda? Você, por exemplo, como diretora, né, do trabalho social com crianças, que é ali de 1 a 5 anos. Então, é possível ensinar uma criança de 1 a 5 anos o evangelho? Super possível, pastor. Nós vemos que quando nós temos um trilho, nós sabemos onde nós queremos chegar. Eu acho que às vezes o grande problema de muitos não evangelizar as crianças, tanto os pais quanto a igreja, ou uma escola, ou um trabalho social, é que eles não imaginam como fazer isso. E eles não têm um trilho para seguir. Então eu vejo... no nosso trabalho social com as crianças de 1 a 5 anos, são crianças muito pequenas, 1 ano, normalmente elas nem falam ainda, né? Muitas falam poucas palavras, mas elas conseguem compreender em pequenas frases, em pequenas palavras, o evangelho. Né? Lógico que a gente não quer que a criança compreenda o evangelho de uma forma completa, profunda, mas aos poucos ela vai absorvendo. E a coisa mais importante, pastora, que eu quero ressaltar, é que quanto antes eu começar, eu vou alcançar mais longe, eu vou alcançar mais rápido. É Porque verdade. se eu começo a falar para uma criança de 1 ano, aos 2, ela já sabe muita coisa, ela já recebeu muita coisa. Aos 3, ela já tem condições de falar o que ela já recebeu e até de aceitar Jesus no seu coração. Então, à medida que ela vai recebendo, vai sendo cheia, ela vai crescer em conhecer o Senhor Jesus. É verdade. E o bom de ter um plano de salvação para crianças visualizado é que a criança que ainda não foi alfabetizada, ela pode aprender através, né, do visual, das ilustrações. Sim. E é o que acontece. Sim. Então, elas olham ali aqueles 5 corações e ela já consegue identificar. Ela já sabe o que está relacionado ao amor de Deus, o que está relacionado ao pecado, o que está relacionado à cruz. Então, ela vai fazendo, ela vai associando, né, todos esses princípios e a mensagem do evangelho vai sendo passada. Amém, pastor. Ainda falando dessa responsabilidade que as irmãs falaram, eu queria abordar a questão do reforço aqui, porque de um lado os pais têm a responsabilidade inicial, né, de poder levar o evangelho aos seus filhos. Por outro lado, a igreja tem essa responsabilidade. Mas quando os dois assumem essa responsabilidade, é algo muito poderoso, porque reforça. Então, uma criança que vem para o culto, né, ela vê ali a mensagem da palavra de Deus, o evangelho, a palavra, ela recebe, ela vai para a célula, ela recebe a palavra, aquilo soma, depois ela chega em casa, o pai lê um livro, o pai fala, ela chega na escola. Então, o reforço dessa mensagem, aquela repetição, né? Aquela mensagem que ela vai sendo inserida, que ela vai sendo ensinada, ela vai sendo cravada no coração dessa criança. Então, o pai faz a sua parte, a igreja faz a sua parte, e nós, então, vamos semear numa terra muito fértil. O fruto é certo. Vão ter resultado, É verdade. né? Olha, eu falo de experiência própria. Eu acredito que quanto mais você investir em visual que associam e que lembram o plano de salvação, é melhor para os filhos. Eu lembro que eu fui criada, né, na igreja, então na minha casa sempre tinha quadros, livros, revistas, imagens, coisas associadas à Bíblia. E eu penso que os pais precisam hoje dar importância a isso, porque a Bíblia fala disso em Deuteronômio. Que você precisa inculcar na mente da criança, que você deve colocar diante dos olhos, nos umbrais das portas, não é isso? Ele está falando de quê? Da palavra. Exatamente. Então, muitas vezes, os pais às vezes estão preocupados com a decoração do quarto, ou com a cama nova, ou com a televisão, ou o computador da criança, mas não se preocupa às vezes em colocar um quadro
que tem ali um coração e que fala, Deus me ama. Que é uma mensagem extremamente importante, simples, mas que deveria estar todos os dias diante dos olhos dos seus filhos. Porque Interessante isso que tem poder. as famílias judaicas, elas lançam mão, né? Com É certeza. conhecido, nós sabemos que na educação lá do povo de Israel, mesmo nos dias de hoje, eles investem muito nessa questão e os filhos, eles têm de cor a palavra na boca deles. E eles colocam nos umbrais das casas, eles colocam no corpo, eles colocam nas escolas, eles oferecem de maneira intensa, quase que maciça. Mas essa palavra, ela tem poder para ensinar, porque toda escritura é inspirada por Deus, né? Amém, com certeza. Então, em vez de você lançar mão do Walt Disney, por que não você lançar mão do plano de salvação? Amém. Não é verdade? Claro. Para poder decorar o quarto do seu filho. Porque com certeza essa mensagem vai penetrar o coração. Aleluia. Como diz Hebreus 4:12, né? A palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra. Amém? Amém. Bem, eu gostaria então de fazer aqui uma pergunta relacionada ao nosso tema de hoje. Um projeto de evangelismo para crianças ousado e eficiente. O Amado Coração. Então, por que que esse projeto de evangelismo é tão ousado? Ou poderíamos dizer que é um projeto mais ousado do mundo. Nunca vi outro igual. Eu tenho alguns anos de vida e eu cresci na igreja e realmente passei todas as minhas fases na igreja. Então, assim, eu nunca vi realmente um projeto tão ousado assim e que, de fato, a princípio até assusta. Né? Mas eu gostaria que nós comentássemos um pouco sobre isso e queria pedir a pastora Valéria, Dalva e Marília para falar de aspectos diferentes. Por que que ele é tão ousado e por que que é tão eficiente? Olha, eu vim aqui com a camiseta, tá? Propaganda. 300 mil crianças é possível, né? Você que não está conseguindo ver Aleluia. pela rádio, eu estou com essa camiseta. Vim, né, intencionalmente para dizer isso para você. Inicialmente, ela é ousada porque ela é profética, né, pastora Márcia? É algo que honra a Deus. Tudo aquilo que é grande, todo alvo grande remete ao nosso Deus, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus que pode todas as coisas. E quando nós ousamos em pedir coisas grandes para Deus, nós também ousamos em glorificar o Senhor. Então, nós temos hoje nas nossas células no Brasil, na Vinha, um pouco mais de 100 mil crianças, né, pastora Márcia? Mas nós estamos crendo que essas 100 mil crianças, elas vão evangelizar outras 100 ou 150 mil e chegaremos a 300 mil. Então, quando nós ousamos, quando nós falamos isso juntos, isso tem muito poder. O poder da unidade desse projeto é algo tão tremendo. A Bíblia fala que quando o povo é um, não haverá restrição para tudo aquilo quanto intentarem fazer. Isso é um versículo da palavra de Deus. Então, quando nós ousamos juntos uma mesma fé, em um mesmo coração, em um mesmo espírito, isso tem muito poder. E isso honra a Deus, porque nosso Deus é grande. Amém. E Ele tem milhões de crianças para nos dar nesse tempo. Amém. Né? Eu acho esse projeto extremamente eficiente por tudo que já foi dito do poder da palavra de Deus, ele é bíblico. E também ele foi planejado. Ele foi programado, ele foi planejado, ele foi compartilhado com toda a liderança, Vinha Kids e Radicais Kids. Ele foi explicado. Esse tempo todo, nós tivemos os alvos certos e toda a agenda, porque nós temos um trabalho com crianças e um ministério com crianças muito forte. Foi algo que Deus nos deu, foi algo que Deus falou, foi algo que Deus fez e que a liderança da igreja selou. Então, esse projeto em unidade, ele está envolvendo toda a liderança Radicais Kids no Brasil e fora do Brasil. E nós temos os alvos, e nós temos o tempo para cada etapa do projeto, né? Eu penso que a senhora vai explicar melhor até o próprio projeto com o livro. Então, Deus nos deu o povo, Deus nos deu as crianças, Deus nos deu a mensagem, Deus nos deu os materiais e nós temos a unção, nós temos o mesmo espírito, né? Nós estamos em unidade. Essa unidade, ela vem de alianças, mas ela gera poder de Deus. Então, quando nós voltamos todas os nossos holofotes para um alvo específico, que é evangelizar as crianças, isso está acontecendo nas células, ao mesmo tempo, está todo mundo falando a mesma coisa. E temos um material que endossa e que explica o que nós estamos fazendo.
É só partir para o gol. Com certeza vai ser filhos. eficiente. Só partir para o gol é ótimo. Pastora, 300 mil gols. Amém. eu acho que Os gols celestiais para a esse eternidade. projeto de evangelismo, eu acho que o primeiro alvo dele é testemunhar, é evangelizar 300 mil crianças em 3 anos. Então, eu acho isso, assim, muito poderoso. E ousado. Né? Ousado. Eu tenho um alvo e eu tenho um prazo para que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, esse alvo e esse prazo está acontecendo em 5 continentes. Então, é um projeto que não está sendo feito no Brasil. Né? Ele está sendo feito em 5 continentes. Eu acho que o poder, ele não é o poder da unidade, como vocês disseram, mas também há um poder no mundo espiritual de que nós não estamos fazendo apenas no nosso povo, aqui em Goiânia. Não é local, né? Local. Nós estamos expandindo para fora das fronteiras. Amém. Né? Onde, às vezes, o diabo pensou assim, aqui não vai acontecer, não. Aí tá lá o livrinho em inglês, tá lá o livrinho em espanhol, Francês. em alemão, em italiano. E assim, a palavra chegando. E eu penso que o poder, ele está sendo liberado, porque a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus, ela é poder para todo aquele que crê. Amém. Poder para salvação. E esse livro é para isso, é para É verdade. salvação. É verdade. É verdade. Olha, eu creio que esse projeto ele é usado por tudo isso que vocês falaram, com certeza. Primeiro, por causa do alvo de alcançar 300 mil crianças em 3 anos. Então, é um projeto que começou em 2018, estendeu para 2019 e agora 2020. Né? Além disso, é um projeto que alcança 5 continentes. Os materiais estão sendo traduzidos para vários idiomas. O livro, O Amado Coração, que é esse último material que nós estamos usando para evangelizar as crianças, ele foi traduzido, ou foi escrito, né, em 7 idiomas. Então, isso realmente é muito ousado. E eu creio que por tudo isso que foi falado, é eficiente. Mas a eficiência mesmo, ela é garantida através da oração. É verdade. Nenhum projeto de evangelismo tem um poder em si mesmo por causa de planejamento ou de coisas naturais. Ele só é eficiente quando as pessoas oram, quando as pessoas pagam um preço para que outras possam ser alcançadas com o Evangelho. E é isso que nós temos feito nesses 3 anos, né? Estamos mobilizando a liderança, estamos orando e jejuando pela conversão dessas 300 mil crianças. E isso é muito poderoso. E eu gostaria de já comentar a respeito dessa experiência, dessa mobilização toda que está acontecendo durante todos esses 3 anos, que é em relação à mobilização da igreja local, não apenas em Goiânia, mas também as igrejas no Brasil, e o extralocal, que é além das fronteiras, né, dos países. Então, essa mobilização para realizar um projeto desse tamanho, como que isso realmente acontece? O que nós podemos ressaltar aqui que é importante para que nós possamos ter um projeto de evangelismo ousado e eficiente? A pastora Valéria comentou a respeito da unidade. E, de fato, a unidade aqui, ela faz toda diferença. Mas eu queria fazer também uma observação. É muito difícil você ter unidade no meio de uma pandemia. Sim. Porque não depende de você. Você fica cercado de decretos, de leis, de medidas provisórias, sanitárias, governo municipal, estadual, federal e tantas coisas. Porque envolve isolamento, envolve o fechamento de escolas, de prédios de igrejas, de células, não é verdade? Sim. De aeroportos, de gráficas. É verdade. Então, você é cercado e as impossibilidades que antes eram pequenas, elas se tornam monstruosas. Quase intransponíveis. Então, como fazer um projeto desse tamanho, com tantas implicações, no meio de uma pandemia? Eu gostaria que nós comentássemos aqui como que acontece essa mobilização e como é possível. Pastor, acho que a primeira palavra que eu falo para a senhora é permanecer. Eu acho que quem permanece
né, ele vai alcançar o objetivo. Nesses dias nós temos que ter fé para permanecer. Como a senhora falou, diante de tanta dificuldade, né, nós poderíamos pensar assim, gente, vamos parar com o projeto, né? Tá acontecendo Vamos adiar. tanta coisa, vamos adiar, né? São muitas vozes. Mas né? assim, isso não aconteceu. Né? Eu acho que houve um desejo tão forte da parte de Deus, compartilhado no nosso coração, que essa possibilidade ela nem foi cogitada. É verdade. Né? Acho E que- nós permanecemos e continuamos, e o projeto está alcançando. E todas as barreiras que aconteceram, que vieram, elas caíram. E todas que ainda estão por vir vão cair. Porque esse projeto, ele vai acontecer até o fim. E vou além, vou além. Esse projeto, ele veio como algo de Deus para esse tempo. Porque diante de tudo isso que a pastora Márcia falou, que é fato, né? Que nós vivemos, que nós estamos ainda nele, não saímos desse processo, ainda estamos retomando, né, as células, retomando as reuniões. Ao meio de tudo isso, pastora Márcia, pode dizer uma coisa, o Senhor enviou. Esse projeto foi algo vindo do céu para nós. Verdade. Porque através desse projeto, né, as crianças estão sendo atraídas para as células. Através desse projeto, através desse livro que nós estamos falando, os vídeos que nós estamos compartilhando, o Senhor está trazendo. Agora eu nem digo trazendo, ele está nos dando muito mais, ele está nos dando o despojo dessa guerra. Porque a criança que está vindo, ela não vem sozinha, ela chama um amigo, ela chama um primo. Né? Eu tenho experimentado isso aqui na Igreja Videira, em Goiânia. Nós abrimos 31 células nessa pandemia, também por um milagre de Deus. Então, nós vemos que em meio a todas as dificuldades, o Senhor proveu, né, uma maneira Amém. de trazer as crianças e de Amém. também acender o coração delas, porque elas estão eufóricas. Sim, aleluia. A liderança está eufórica, está todo mundo, né, Motivada, né, Marília? Eu acho motivado. que isso é uma das coisas também, a Dalva falando de permanecer, você permanecer no meio de um projeto assim tão ousado e em circunstâncias tão adversas, isso nos faz manter o foco. Isso. Porque nós conseguimos manter a liderança com foco. Amém. De orar pelas crianças, de evangelizar, de estar próximo, de não dispersar. E eu penso que isso é muito importante. Amém. Quando você persevera e mantém o foco e a sua fé alicerçada, incendiada, com certeza vai ser um sucesso. Uma estratégia do céu, viu, pastor? Amém. Com certeza Eu acho que foi. nem Deus deu para a senhora muito do livro e tudo, mas que a senhora somente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tinha preparado para esse tempo. Sim, é É o verdade. tempo da graça de Deus para as crianças, e Deus nos deu os caminhos. Mas eu queria identificar duas coisas que eu percebi e que estou percebendo ainda. A primeira é o investimento do corpo. Né, o corpo de Cristo, a igreja. Nós tivemos irmãos que investiram. Eu acho que Deus, verdade. irmãos, Amém. Deus tem compromisso com aquilo que é feito em linha com a vontade dele e na dependência dele e da maneira dele. Né? Deus se agradou desse projeto. Então, ele providenciou os investidores. É Mas eu verdade. também quero falar para a senhora que ele providenciou os proclamadores. Ele Amém. também tem providenciado os intercessores. Mas a senhora, pastora Márcia, nós como videira, nós não estamos trabalhando com um grupo de líderes e com um grupo de pastoras que estão juntas apenas por uma engenharia ministerial. Nós estamos trabalhando com pessoas chamadas. Amém. Isso faz muita diferença. Com certeza Nós faz. somos chamadas para isso. Líderes Nós- comprometidos, né? comprometidos e pastoras chamadas. E pais comprometidos também. Total. Porque eles são as pessoas que levam os filhos até as células para que elas possam e esse ouvir livro, o evangelho. pastora, tem sido um recurso muito eficiente para atrair. Primeiro porque ele é encantador. Eu penso que nós vamos ter oportunidade de falar algumas coisas dele. Vamos falar Então agora tá. sobre o livro, né? O Amado Coração. E você pode dar continuidade também, Valéria. Tá. Porque o livro, né, O Amado Coração, é um dos materiais que nós estamos usando para evangelizar as crianças nesse projeto de evangelismo que nós estamos realizando para alcançar 300 mil crianças em várias nações. Então, esse livro ele foi escrito em português, mas ele foi traduzido para o inglês, o espanhol, o italiano, o francês, o alemão. E está sendo traduzido também para uma língua no Paquistão.
Então, ele vai entrar na Ásia também. Urdu, a língua já Urdu, a língua no Paquistão. Então, nós já temos esses livros hoje em várias nações, em 5 continentes. E esse projeto está acontecendo simultaneamente em muitas nações. E isso é muito poderoso. E, de fato, é preciso um investimento. Então, Deus usa aqueles que escrevem, aqueles que ilustram, né? Louva a Deus, porque o Senhor tem nos dado esses profissionais e tem nos dado os investidores. Como a Valéria disse, irmãos que pagaram, né, para que esse livro pudesse ser produzido. E nós temos os proclamadores. E os proclamadores hoje são os líderes, né, de crianças e principalmente as crianças. Porque são elas que vão evangelizar essas 300 mil crianças. É verdade. Então, nós estamos treinando as crianças para que elas possam ler o livro, contar a história, né, para os seus amigos e, no final, fazer a oração de confissão que está no livro. Então, elas vão ser treinadas para evangelizar. E isso é muito poderoso, né? Então, eu gostaria de falar um pouco aqui a respeito desse livro, a mensagem, que é o Evangelho, né? O roteiro, as ilustrações, essa produção que foi feita com ofertas voluntárias. Por isso que o livro, são 120 mil livros que estão sendo distribuídos gratuitamente para as crianças. E não é um livro qualquer. É isso que eu ia falar. falar. Um livro com 50 páginas coloridas. Então, é um livro muito bom. E é uma história muito bonita e agradável de se ver. Vou deixar, então, a pastora Valéria falar um pouco mais a respeito do livro e depois, se vocês quiserem completar. A senhora já falou da mensagem, nós falamos muito e é o principal do livro. Mas eu queria falar da ferramenta propriamente dita. Essa ferramenta, eu como educadora, esse livro, ele preenche quase todos os requisitos para que ele alcance o objetivo dele, que é fazer a criança ouvir a história. Primeiro, desde o papel, a textura, as cores, a ilustração, a ideia de continuidade, a letra bastão no texto. Apenas poucas páginas tem o texto nas duas laudas, né, da continuidade. A história, a sequência da narrativa, ela começa com o criador, com a mão, ela vai discorrendo, e isso desperta o interesse da criança e, sobretudo, a maneira que nós estamos usando essa ferramenta. Nós estamos contando essa história em 3 etapas. E primeiro a criança está conhecendo a história, e ela vai identificando a história, vai lembrando até a voz da líder que está contando e vai associando com as imagens. Queria abrir um pequeno parêntese aqui, que essa semana uma líder veio me contar que ela estava contando a história na célula e que a criança, ela sempre sentava perto dela e nem piscava, ficava olhando ela assim, quase que com boca aberta ouvindo a história. E aí a líder foi contar naquela hora que o amado coração foi sujar o pé dele na lama. E a criança fala assim, ai, não fala não, eu não quero nem ver. Mas ela abriu a mão assim e ficou olhando, tipo assim... Eu vou ver, mas eu não queria ver. Porque eu já sei o que é que vai vir. O lagarto marvado vai aparecer. Então, assim, há uma expectativa, assim. Eu achei que foi inspirado por Deus. Com certeza. Achei que tem excelência no material, excelência gráfica. E eu percebo Deus em tudo. As cores, o enredo, né? Eu acho que o céu inspirou mesmo. Eu não tenho dúvida. Com certeza, não tem dúvida. Pastora Márcia, primeira coisa, quando nós começamos esse projeto, o nosso alvo de evangelismo, 300 mil crianças, ele era muito ousado, né? Desde o início. Desde o início. E eu me lembro que quando começou a pandemia, eu fiquei assim assustada, porque eu pensei, nossa, no meio do projeto aconteceu isso, e agora? E eu lembro que um dia orando, o Senhor falou comigo, quando a senhora compartilhou que Deus estava dando um livro para a senhora, uma história de evangelismo para crianças. E Deus falou comigo, está acontecendo com vocês como aconteceu com José. O diabo falou para ele, agora acabou. Agora você está no fundo do poço, agora você está na prisão, acabou. Aquilo que você sonhou em fazer, aquilo que você pensou que você faria, que seria, acabou. Mas aí Deus se levantou
e falou: José, está começando. Oh, aleluia. Amém. Está só começando. Foi isso que Deus falou comigo. Esse livro, ele veio da parte de Deus para para esfregar na cara do diabo que 300 mil crianças serão alcançadas. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu Glória tive a Deus. testemunho de uma criança que estava recebendo, né? Porque nas células esse livro ele está sendo ministrado por etapas, né? Então nós separamos as páginas e ainda não foi encerrado, né? Tá sendo essa semana. E ele falou assim: interessante a história desse livro. É tão parecida com a história de Adão. A gente ficou pronta a redenção Eu fiquei lá, calada, da né? Qual que é criação. a diferença? Mas é a mesma história. Mas assim, ele identificou, ele relacionou, né, pastora Márcia? E aquilo que eu falo, a criança ela vai absorvendo. Isso tudo vai alimentando a sua fé. Ela vai se identificando com aquela história. Aconteceu com a história lá de Adão, aconteceu com o coração e acontece comigo a mesma história. Então, eu acho isso precioso, eu quero endossar aqui isso, eu creio que realmente o Senhor inspirou, né, pastora Márcia, para essa palavra, porque é palavra de Deus. Eu tenho orado e todas as vezes que eu oro por esse projeto, eu tenho duas impressões no meu espírito. A primeira que eu tive, da primeira vez que eu li esse livro no meu escritório, eu li e depois passei uma mensagem à pastora Márcia, o Senhor me deu uma visão, que a criança chegava... Muito clara, a criança chegando da célula com o seu livro, que cada uma vai ganhar um livro, e ele deixava esse livro lá em cima da mesa. Aí o irmão, adolescente, pegava: que livro é esse que você ganhou? Lia, recebia Jesus no seu coração. Oh, O jovem, a mesma coisa. O pai e a mãe: ué, mas você ganhou esse livro da célula? Os pais lendo o livro. Eu vi famílias inteiras se rendendo aos pés do Senhor através desse livro. Amém. Essa foi a primeira Amém. impressão do meu Amém. espírito, que Deus realmente falou comigo. E a segunda é que as crianças realmente vão, né, pastora Márcia, levar esse livro e vão ganhar os seus amigos. Porque a grande verdade da nossa geração é que é uma geração que não conhece, que está carente do amor. Não recebe amor nem dos pais. E quando eu vou orar por esse projeto, o Senhor sempre coloca isso, e eu oro nisso. Elas vão receber o amor de Deus. Não é uma leitura, não é ali uma história. É o amor de Deus. Amém. Que vai ser dispensado, vai ser liberado, e elas serão cheias desse amor. Amém. É o que Amém. testifica no meu espírito quando Porque elas elas leem esse têm livro. tantas necessidades espirituais, né? A Amém. gente não para pensar nas necessidades. Eu gostaria de concluir isso aqui, né, que nós estamos falando do livro, exatamente falando dessas necessidades espirituais. Porque a criança, ela precisa saber de algumas verdades espirituais. A primeira é que ela é amada de Deus. Ela também tem necessidade de saber que o diabo existe. Porque o mal existe, o inferno existe. Ela precisa saber que Jesus morreu por ela. Que a cruz, ela de fato, ela existiu, ela é um fato. E ela tem poder. E ela precisa saber que ela tem escolha. Ela tem um livre-arbítrio. Ela pode escolher entre o bem e o mal. Ela pode escolher entre o céu e o inferno. Ela pode escolher ser salva. E, por fim, ela pode e ela precisa saber que ela pode ser salva e passar a eternidade com Deus. Oh, glória. E eu penso que esse livro aqui apresenta todas essas verdades para a criança, de uma maneira que ela entenda. Por isso que eu considero esse projeto, ele mais do que ousado e eficiente, eu considero ele poderoso. Amém. Aleluia. E hoje, no nosso programa, nós estamos sorteando 10 livros do Amado Coração. Opa. Então, as crianças podem participar e concorrer a esses livros. Ainda que o livro está sendo distribuído nas células de crianças de maneira gratuita. Ok? Nós vamos, então, para um pequeno intervalo e nós vamos voltar com uma palavra sobre esse assunto. Um projeto de evangelismo para crianças ousado e eficiente. O Amado Coração. Bem, estamos de volta, falando hoje sobre o tema Um projeto de evangelismo para crianças, ousado e eficiente, o Amado Coração. Então, nós estamos nos referindo a um projeto que nós estamos fazendo há 3 anos para as crianças, todo o Ministério da Vinha, das Igrejas Videira
e igrejas associadas, em cujo alvo é alcançar com o Evangelho 300 mil crianças durante 3 anos. Nós começamos esse projeto em 2018, estendemos para 2019 e 2020 é o encerramento. E em 2020, então, lançamos o livro O Amado Coração, que traz a mensagem do Evangelho para as crianças. Esse livro, ele foi escrito por mim e foi produzido com ofertas de irmãos da videira e também das igrejas locais. Nós traduzimos o livro para 6 idiomas e estamos usando o livro nas células de crianças para evangelizar as crianças. E o grande desafio é que as próprias crianças irão depois contar a história para os seus amigos e irão evangelizar os seus amigos com a história deste livro. Então, o alvo realmente é evangelizar as crianças e poder também conduzi-las a Cristo. Então, eu gostaria de usar esse momento aqui, desta palavra, em que nós vamos concluir o programa de hoje, falando a respeito desse projeto de evangelismo e como ele está acontecendo através desse livro, O Amado Coração. São 4 etapas do projeto. Então, a primeira etapa é o líder e o livro na célula. Então, o líder vai contar a história para as crianças na célula usando esse livro. A segunda etapa é a criança e o livro, também na célula. É quando as crianças vão recontar a história umas para as outras. A terceira etapa é a criança e os seus amigos. E a quarta etapa, o evento ponte. Então, eu vou explicar aqui essas 4 etapas e mostrar para você a importância de nós trabalharmos com um projeto planejado para que a gente possa alcançar o objetivo, que é levar a mensagem do Evangelho para as crianças. Mas antes disso, eu gostaria de ler aqui Marcos 13, 10. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quem disse isso foi Jesus. Ele mesmo afirmou que pregar o Evangelho é necessário. Então ele começa dizendo, é necessário. Percebe? Isso significa que há uma necessidade de pregar o Evangelho. Então, nós precisamos entender que há uma necessidade que foi estabelecida por Deus. Não foi uma conclusão humana, foi o próprio Deus que disse, é necessário. E nesse contexto aqui de Marcos 10, Jesus estava respondendo a uma pergunta dos discípulos sobre os sinais dos fins dos tempos, antes da sua volta. Então, Jesus afirmou, é necessário pregar o Evangelho. Agora, eu não sei se você já parou para pensar, mas hoje nós estamos vivendo um tempo muito importante, que é entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. E nós estamos vivendo a conclusão desse tempo. Então, é muito importante que a gente entenda que algumas coisas precisam acontecer para que esse tempo seja concluído. E uma delas é o que está escrito aqui em Marcos 13, 10. É necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, nós somos uma geração privilegiada, porque nós podemos ser a geração que vai ver Jesus voltar. Então, hoje, nós temos a maior população mundial vivendo nesse planeta. E, consequentemente, também as crianças representam a maior população infantil que já viveu em todos os tempos. São quase 30% da população mundial são crianças. Então, isso representa, sabe quantas pessoas? Cerca de 2 bilhões de crianças na face da Terra. 2 bilhões de pessoas. Uau!
Que coisa tremenda isso. Talvez você não tenha pensado nessa proporção, mas sabe que na história do homem, considerando aqui o contexto bíblico, levou mais de 5.000 anos para alcançar o primeiro bilhão de pessoas, que foi no ano de 1800. Só que de lá para cá, nesses 200 anos, simplesmente acrescentou-se 6 bilhões de pessoas em apenas 2 séculos. Ou seja, nós chegamos a 7 bilhões de pessoas. Então, esse crescimento estrondoso do último século, do século XX para o século XXI, será que isso foi por acaso? Não foi. Eu penso que tudo isso está dentro dos planos de Deus para nós, porque isso aponta para o final dos tempos. E eu creio que Deus está interessado nesses 30% de crianças que estão vivendo hoje no planeta Terra. Por quê? Porque Jesus disse que o evangelho precisava ser pregado em todas as nações. Agora, é claro que isso não significa que todas as nações vão se converter, que todas as nações vão se tornar cristãs. Não, não é isso que Jesus estava dizendo. Ele apenas disse que o evangelho precisava ser pregado. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pregando o evangelho para aqueles que são mais abertos para receber o evangelho no seu coração, que são as crianças. Então, esse texto aqui de Marcos 13:10, ele é muito importante para nós, porque ele afirma todas as nações. É necessário levar o evangelho a todas as nações. Agora, nenhuma geração antes de nós poderia cumprir essa necessidade que Jesus mencionou, de ir em todas as nações, porque eles não tinham condições para isso. Mas a nossa geração tem. A nossa geração pode cumprir Marcos 13:10. Por quê? Porque hoje nós temos recursos via satélite para alcançar as nações. Então, hoje nós temos uma forma eficiente de pregar o evangelho. Então, a internet nos dá essas condições. Nós podemos também traduzir de uma maneira rápida, ágil, a palavra, a mensagem do evangelho e alcançar pessoas em todas as nações. Você já percebeu como que nós somos privilegiados? Então, eu creio sim que hoje, nesse momento, o evangelho já está sendo pregado em todo o mundo. E se tiver faltando alguma coisa, com certeza nós podemos acelerar isso. Sabe como? Investindo nos melhores evangelistas que existem, as crianças. E é isso que esse projeto de evangelismo ousado e eficiente propõe. Evangelizar crianças nas células e também ensinar as crianças a evangelizar os seus amigos. Por isso nós estamos colocando essa ferramenta, que é o livro O Amado Coração, de graça, nas mãos das crianças, para que elas possam conhecer Jesus e para que elas também possam propagar a mensagem do Evangelho. Eu mencionei aqui no início do programa Charles Spurgeon, que foi um evangelista inglês do século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores, e ele afirmou o seguinte, eu quero repetir o que eu havia mencionado: nenhum terreno está mais preparado para a boa semente do evangelho do que o coração que ainda não foi pisado e endurecido pelos sofismas do mundo. Esse é o coração de uma criança. Então, eu creio que vale a pena nós compartilharmos aqui a respeito desse projeto de evangelismo para crianças, porque isso está falando de um cumprimento, de uma promessa, de uma palavra profética que Jesus disse em Marcos 13:10, que é necessário que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Então, por que nós estamos
fazendo esse projeto de evangelismo para crianças? Porque nós queremos alcançar 300 mil crianças em 5 continentes, num período de 3 anos. Isso é possível? Bem, o que não é possível para o homem é possível para Deus. Nós estamos fazendo e usando todos os recursos que nós temos, mas nós estamos confiando 100% no poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, esse projeto acontece nas células de crianças. Por que as células? Porque é lá que as milhares de crianças vão. E é lá que nós podemos, então, alcançar o maior número possível de crianças. Esse projeto, então, com o livro O Amado Coração, ele acontece em 4 etapas. A primeira etapa é o líder e o livro. Então, essa etapa é o lançar a semente do Evangelho. Então, esse livro ele foi escrito para apresentar o plano de salvação para as crianças. E ele traz o personagem, que é um coração, que nós o chamamos de amado. E nós, então, apresentamos a história do homem, desde a criação até a redenção, em 5 partes, que são, na verdade, 5 partes do plano de salvação. Primeiro, o amor de Deus. Segundo, o pecado. Terceiro, a cruz de Cristo. Quarto, a escolha pessoal. E quinto, a salvação. Então, nós estamos apresentando para as crianças esse plano de salvação. E nessa primeira etapa, o alvo é que o líder leia a história no livro para as crianças. Entenda que não é para o líder contar a história, é para ele ler a história no livro. Então, nós temos um vídeo que nós fizemos com exatamente essas 4 etapas em que nós vamos contar a história para as crianças, lendo cada frase, fazendo ali a pontuação, trazendo vida para que as crianças possam receber essa mensagem de uma maneira agradável e também expressiva, ok? Então, o alvo no final dessa primeira etapa é que o líder faça a oração de confissão com as crianças. Uma oração que já está escrito no final do livro. E então entregue os livros para as crianças na célula. Depois, na segunda etapa, é a criança e o livro. Então, as crianças, elas já têm o seu livro, elas vão então recontar a história na reunião da célula, umas para as outras, de uma maneira conduzida pelo líder. Então, cada criança deve ler uma parte, seguindo a sequência do livro. Assim, o plano de salvação que já foi apresentado para elas será reforçado mais uma vez. Então, essa segunda etapa, ela tem também o objetivo de treinar as crianças para que elas possam apresentar o plano de salvação para os seus amigos. Então, à medida que elas vão lendo, elas vão desenvolvendo ali o seu raciocínio lógico e cronológico, porque elas vão apresentando os fatos como a Bíblia apresenta, falando do amor de Deus, falando do pecado, falando da morte de Jesus na cruz, falando da necessidade de arrependimento e de confessar Jesus com a sua boca e também a respeito da certeza da salvação. Então, ao ler a história no livro, as crianças também elas vão assimilar esses princípios espirituais e vão aprender a apresentar o plano de salvação para os seus amigos. Porque é claro que as crianças também elas têm uma capacidade de memorização muito grande. Então, elas conseguem memorizar frases importantes, versículos importantes e depois repetir à medida que elas vão contando a história. Ok? Mas nós temos também a terceira etapa do projeto. Ou seja, essa terceira etapa com o livro é a criança e os amigos. Para que você possa relembrar. A primeira etapa é o líder e o livro na célula. A segunda etapa é a criança e o livro na célula.
E a terceira etapa é a criança e os seus amigos. Mas nessa terceira etapa acontece fora da célula, porque as crianças, então, elas vão abordar os seus amigos e vão ler a história no livro para eles. Ou seja, elas vão contar novamente, elas vão ler novamente, e o alvo é que no final da história eles possam fazer a oração de confissão com cada um dos seus amigos. Agora, para que isso possa acontecer com no mínimo 3 amigos, que é o desafio que nós temos colocado para cada criança da célula, contar a história para 3 amigos, então eles precisam de um tempo. E nós estabelecemos, então, essa terceira etapa, 3 semanas. Por quê? Porque nós planejamos para que isso acontecesse durante o período de jejum da igreja. Então, normalmente, as igrejas na Vinha fazem 2 jejuns de 21 dias a cada semestre. Então, esse jejum vai levar 3 semanas. Então, é o período em que os líderes, toda a liderança, pastores, no caso do Ministério com Crianças, as esposas de pastores, discipuladoras e líderes de células, todos estarão jejuando nesse jejum de 21 dias. E nós estaremos também jejuando pelas crianças. Embora nós não estimulamos as crianças a jejuar, mas nós estimulamos as crianças a orar. Então, durante esse período em que elas vão estar contando a história para os seus amigos, seja em casa, na escola, onde ela encontrar esse amigo, nós estaremos também orando. E nas reuniões das células, o líder vai tirar um tempo para orar com as crianças pelos seus amigos, mencionando o nome de cada uma delas. Então, essa etapa do projeto ela é fundamental, porque a conversão é uma obra realizada exclusivamente pelo Espírito Santo. Então, não importa se é uma criança ou se é um adulto. Não pense que os demônios que resistem às crianças, eles são demônios júniores. Não, eles não são. Os mesmos demônios que atacam os adultos são aqueles que atacam as crianças. Por isso é que nós precisamos orar, por isso é que nós precisamos jejuar pelas crianças, para que elas possam ter uma experiência com Deus. E são os líderes que jejuam e que oram por elas. Então, nessa terceira etapa, esse jejum de 21 dias estará acontecendo, enquanto as crianças estarão evangelizando seus amigos usando o livro do Amado Coração. Eu achei tão interessante um vídeo que eu recebi de uma criança de 4 anos, ela com o livro e ela então contando a história para uma outra criança de 6 anos. Era uma criança maior do que ela. Mas como a criança de 4 anos não sabia ler, não sabe ler, ela então mostrava as ilustrações e ela ia falando exatamente as partes do amor de Deus, do pecado, da cruz, de receber Jesus. E no final, ela falou, agora eu vou contar para você como que você pode receber Jesus. E aí ela ligou e colocou a música do plano de salvação, né, que fala, né, exatamente as 5 partes em que nós apresentamos o plano de salvação para as crianças. E eu achei assim, muito criativo, né, e muito espontâneo a atitude daquela criança. Mas ela conseguiu evangelizar uma outra criança usando o livro e a música. De uma maneira espontânea, mas com certeza eficiente. E chegamos então na etapa 4, que é a última etapa do projeto, que é o evento Ponte. Então, nesse dia, as crianças vão convidar os seus amigos para irem na reunião da célula. Então, normalmente, nós tiramos ali entre 1 a 2 semanas, dependendo do tamanho da igreja local, às vezes até mais do que isso. Então, em Goiânia, são mais de 10 prédios, então nós precisamos realmente de fazer um tempo maior, mas entre 2 a 3 semanas é o necessário para que você possa marcar os eventos pontes na célula. Não é um evento ponte especial, algo que exige gastar, não.
É a reunião da célula mesmo, é uma maneira simples, não precisa ter decoração. Então, ali, nesse evento, a líder de célula, ela vai conduzir as crianças para que elas possam realizar toda a reunião, desde a oração no início, o louvor, depois também na hora de apresentar o plano de salvação, ela treina cada criança para falar uma parte e no final fazer a oração de confissão. Embora é um evento simples, ele é poderoso, pois milhares de crianças têm conhecido Jesus e vindo para a igreja com as suas famílias através desses eventos evangelísticos que acontecem nas células de crianças. E eu gostaria de concluir aqui contando o testemunho que eu ouvi certa vez de um líder de células de adultos, já era um senhor, e ele me contou então que a primeira vez que ele foi numa célula de crianças, porque ele começou a ir para levar o seu neto de 3 anos de idade. E ele então ia a cada semana e ficava esperando do lado de fora. Mas só que ele começou a ouvir as lições da Bíblia que eram ensinadas para as crianças. E ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E um dia, em um evento ponte, ele participou da reunião como convidado do seu neto. E nesse dia, ele confessou Jesus pela primeira vez. E é claro que nesse dia que ele estava testemunhando, ele já havia se convertido, se tornou um membro da igreja e já era um líder de uma célula de adultos. Olha que tremendo o poder da palavra. E eu quero dizer para você aqui e mencionar o que a Bíblia diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia declara que a salvação é pela graça, mediante a fé. Se é pela fé, então as crianças podem receber a salvação. Elas podem ouvir a mensagem do Evangelho, crer e serem salvos. Porque essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia ainda diz o seguinte, em Romanos 10:14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, se você não sabe apresentar o plano de salvação para as crianças, eu quero convidar você para adquirir o livro O Amado Coração. Esse livro vai estar disponível para venda em todas as livrarias Videira e com certeza depois nós vamos expandir também formas de distribuí-lo através do site e outros recursos também que nós temos. Mas o mais importante é que você apresente o plano de salvação de uma maneira simples, cronológica e bíblica. É por isso que hoje nós estamos trazendo para vocês esse tema, um projeto de evangelismo para crianças, ousado e eficiente, o Amado Coração. Que você possa ter uma semana abençoada e que, mais do que isso, que você possa ser porta-voz do Evangelho para as crianças. Que Deus abençoe vocês.